Meu nome é Francisco Albuquerque Moura, sou natural de Massapê, Ceará, tenho 52 anos, casado, pai de 4 filhos. Estou em Fortaleza desde o ano de 1989, quando cheguei aqui. Ingressei no movimento estudantil, logo ao chegar em Fortaleza, militei na União Municipal dos Estudantes Secundaristas, onde fui eleito para fazer parte da diretoria dessa entidade. Logo em seguida, também fui eleito para a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E depois de 5 anos aqui em Fortaleza, no ano de 1994, fui para o Rio de Janeiro. Atuei politicamente lá no Rio de Janeiro durante 11 anos. Lá fui presidente da juventude do PMDB do Rio, fui militante do movimento estudantil, participei na década de 90 efetivamente enquanto diretor da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, junto com os diretores da UNE, União Nacional dos Estudantes, das memoráveis mobilizações pelo Fora Collor, pelo impeachment do Collor, aquela geração cara pintada, nós tivemos o orgulho de fazer parte dela. Em 2005, retornei ao Ceará, voltei à terrinha natal e desde quando cheguei aqui, já em 2005, ingressei na praça, fui ser taxista. Ingressei na praça em 2005, me sindicalizei e participei, comecei a participar dos eventos do sindicato, me aproximei da diretoria do Sinditax e também nesse período conheci a direção da CSB, da Central dos Sindicatos Brasileiros, onde me aproximei do Antônio Neto, que hoje é o presidente nacional da CSB, que anteriormente foi, durante muitos anos, presidente da antiga CGT. E aqui no Ceará comecei a desenvolver, junto com outros companheiros, um trabalho de divulgação da Central Sindical da CSB. Isso nós fomos buscando agregar sindicatos à Central e hoje a CSB é uma central sindical com 53 sindicatos filiados a ela aqui no estado do Ceará. Depois desse trabalho da CSB, e paralelo a isso, a gente sempre tocando o trabalho do Sinditax, veio a oportunidade de fazer parte da direção do Sinditax. Fui convidado pelo então presidente na época, Vicente de Paulo Oliveira. Vicente de Paulo Oliveira me convidou para fazer parte da diretoria do Sinditax, numa chapa junto com ele e outros companheiros, e eu fui eleito segundo secretário para a diretoria do Sinditax. E também no ano seguinte fui eleito num congresso nacional da CSB, no 3º Congresso Nacional da CSB, realizado em Brasília. Eu fui eleito vice-presidente nacional da CSB, vice-nordeste, onde ficamos responsáveis de montar o trabalho da CSB aqui a nível de Nordeste. Paralelo a isso, sempre tocando a luta do Sinditax. E veio, posteriormente, a questão da eleição do Sinditax, onde, em consenso, por unanimidade, eu fui eleito presidente, onde veio a questão da eleição do Sinditax e eu fui escolhido por unanimidade dentro do nosso grupo, que formava a diretoria anterior, com mais alguns outros companheiros, fui escolhido para ser candidato a presidente do Sinditax na última eleição, que foi
em 2019, onde nós fomos eleitos, concorremos com mais 2 chapas, foram 3 chapas, e nós, da chapa 1, tivemos uma grande maioria quase que em sua totalidade dos votantes, fomos eleitos para presidir o Sinditax. Missão essa que estamos nela até os dias de hoje. A próxima eleição do Sinditax será em fevereiro de 2023. E também, um pouco antes da eleição do Sinditax, teve um congresso estadual da CSB, aqui no Ceará, onde fui eleito, aclamado por unanimidade pelos delegados dos 53 sindicatos filiados à CSB, presidente estadual da Central aqui no Ceará. E junto com valorosos companheiros sindicalistas aqui do estado do Ceará, fomos tocando diversas lutas, né? Vários sindicatos filiados à CSB, sindicatos de servidores públicos, sindicatos de autônomos de diversas categorias, tocando a luta do Sinditax junto com toda a nossa diretoria, com meus companheiros de diretoria. De maneira especial, destaco aqui a participação do companheiro Mestre, do companheiro Adriano, do Claudinho, que forma a executiva junto com a gente, e a gente vem tocando esse trabalho tanto da Central Sindical quanto do Sinditax, aqui em Fortaleza e no Ceará. E surgiu a oportunidade, no ano de 2020, de uma candidatura a vereador aqui em Fortaleza. E nós fomos procurados, tanto pela categoria dos taxistas, como por alguns líderes sindicais aqui do estado do Ceará, para que a gente aceitasse esse desafio de ir postular uma candidatura a vereador, uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza. E nós aceitamos esse desafio, fomos para a eleição em 2020, uma eleição com muita dificuldade, sob pandemia, uma situação desconfortável naquele momento, onde todos passávamos por um momento muito difícil, muito delicado, difícil de fazer campanha, difícil de fazer as atividades para que a campanha obtivesse êxito, mas mesmo assim, com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, nós obtivemos uma votação expressiva, uma votação de 4.809 votos, e isso nos ocasionou, nos deu a primeira suplência de vereador aqui em Fortaleza pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que foi o partido a qual nós concorremos à eleição. O partido fez 3 vereadores, eu fui o 4º, fiquei na primeira suplência. E posteriormente, até no ano passado, no ano de 2021, em dezembro, nós assumimos, no dia 17 de dezembro, a vereança aqui em Fortaleza. Enquanto vereador de Fortaleza, tivemos vários projetos apresentados por nós de interesse da nossa categoria de taxista, como também de interesse da sociedade de Fortaleza. A gente foi para lá com o intuito, ao chegar à Câmara, com o intuito de representar uma categoria grande, a minha categoria dos taxistas, que é uma categoria, o Sindicato dos Taxistas, a qual eu presido, é Sindicato dos Taxistas de Fortaleza e região metropolitana. Nós estamos falando aqui de um contingente de quase 20 mil profissionais taxistas
a qual nós temos a incumbência de representar. E nós lá na Câmara tivemos procurado sempre honrar essa missão a qual nos foi atribuída. Apresentamos lá projetos, um projeto que eu acho muito interessante para a categoria, que inclusive ainda está por lá tramitando na Câmara, que é um projeto que trata da unificação das leis de táxi aqui no município de Fortaleza. Hoje nós temos 5 leis que regem os táxis aqui em Fortaleza, é uma confusão grande. Uma parcela de táxi pode determinadas coisas, outras não pode. Uma pode isso, outra não pode aquilo. Uma determinada marca de carro entra em algumas vagas, em outras não. Tem uma certa confusão e nós, ao chegarmos na Câmara, apresentamos um projeto para que todos os direitos e deveres dos profissionais taxistas sejam iguais para todos, onde não tenhamos essa distinção de um pode isso, outro pode aquilo. Um projeto que traz esse benefício para a categoria, como também para o poder público, facilita para a prefeitura, facilita para a Etufor no trato do dia a dia com o profissional taxista. Apresentamos projetos sobre essa questão do mundo animal, né? Recebemos o Dr. Francisco Atualpo, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui em Fortaleza, onde ele nos solicitou que abraçássemos a causa, essa questão hoje que está na ordem do dia, que é o controle da população animal, em que hoje o Estado, o município, ainda deixa muito a desejar na participação efetiva desta situação. Então nós apresentamos um projeto nessa natureza, onde o município ofereça à população um serviço mais eficaz em relação a essa situação, como por exemplo, hoje nós temos aí apenas 2 clínicas para tratar dessa questão da castração animal, dois vetmóveis que existem em Fortaleza. Somente lá esse serviço é feito. Então, o nosso projeto, a nossa ideia é que a prefeitura, por exemplo, ela faça convênios com clínicas particulares para que possa atender esses animais, para que a população com poder aquisitivo menor possa levar o seu cão, possa levar o seu gato, o seu animal, para ter esse atendimento, para fazer esse procedimento nas clínicas particulares, por exemplo, como também tem hospitais particulares que atendem, que fazem cirurgia, que atendem pelo SUS, a gente pudesse também, que o município também possa oferecer esse serviço à população de Fortaleza quando diz respeito à questão do mundo animal, né? Os nossos animaizinhos que hoje estão mais do que presentes no dia a dia da sociedade, né? Apresentamos lá projetos interessantes em relação aos ciclistas, que hoje cresce muito junto à sociedade essa questão do pedal, né, dos grupos de pedal hoje em Fortaleza, dessa modalidade de transporte, o uso da bicicleta, né, ampliou muito aí a questão das ciclovias aqui em Fortaleza, e esse incentivo para que a gente use a bicicleta, que além de ser um transporte que não polui, é um transporte também que ajuda na questão da saúde, da qualidade de vida da população. E nós protocolamos um projeto lá que fala que nós chamamos do ciclo espia, que seria um aplicativo
que a prefeitura seria obrigada a fornecer, a disponibilizar para que as pessoas, principalmente os ciclistas, possam ali acionar a prefeitura, acionar o poder público diante das irregularidades que a gente ainda vê, motos andando nos locais destinados nas ciclofaixas destinados às bicicletas, às vezes é ônibus, às vezes a população mesmo que não dá o respeito, o tratamento correto ao ciclista. Então esse projeto visa organizar e ordenar e dar um suporte maior a esse tipo de modalidade de transporte que tanto tem crescido junto à sociedade. E uma série de outros projetos que protocolamos lá, outro para o táxi também. Nós protocolamos um projeto lá que destina obrigatoriamente 5% das vagas de estacionamento para o táxi, né? Para o táxi em supermercados, hotéis, hospitais, em grandes eventos. Nesses locais, por exemplo, se você chega em um supermercado, em um shopping, tem lá destinada a vaga para o idoso, para o cadeirante, para grávido. Então, vamos ter também destinado, obrigatoriamente, um percentual de vaga para o táxi, para quando o turista, o passageiro, o morador de Fortaleza sair de um supermercado, sair de um shopping, sair de uma clínica, sair de um hotel, sair de um grande evento, ele ter ali à sua disposição um táxi para servi-lo. Então, nossa passagem por lá na Câmara se deu e tem se dado nesta natureza. Nós vamos ter a oportunidade agora de escolher o próximo presidente da República, nós vamos ter a oportunidade de escolher o próximo governador do Ceará. Isso é importantíssimo que a gente analise e veja com carinho e com calma em quem nós vamos votar, né? Nós não podemos ficar focado achando que essa eleição nós podemos, é uma questão de time de futebol, é esse, é aquele, não. Nós temos que ver aí desses candidatos que estão se colocando aqui, por exemplo, que estão colocando o seu nome para governar o Ceará, quem realmente tem capacidade, quem realmente tem comprometimento, quem realmente tem serviço prestado, quem tem a melhor proposta, qual é o melhor nome para governar o estado do Ceará, né? Tem nomes que estão aí, que se colocam como verdadeiros salvadores da pátria, que dizem que vai fazer, que vai acontecer, mas que durante a sua vida pública, durante o seu dia a dia, o seu comportamento, não condiz com o que ele prega, né? A gente já viu aí o exemplo de vários que estão aí no meio dessas candidaturas, a que tipo de postura, a que tipo de papel essas pessoas se prestaram aqui no Ceará, né? E a gente olha para um lado, olha para o outro e vê se tem alguém que tem um currículo a apresentar, se tem alguém com uma experiência a apresentar, que tem uma experiência como gestor, que já mostrou que sabe fazer o que fez e o que faz. Então, é nesse tipo de situação que eu acho que nós devemos focar a nossa atenção, né, para a gente não colocar o Ceará, o nosso estado, na mão de aventureiros que estão por aí se querendo dizer que são o salvador da pátria. Trago aqui mais um alerta. Enquanto presidente de sindicato, enquanto
líder sindical, digo a você, meu irmão, minha irmã taxista, a sociedade de Fortaleza, a nossa juventude, vamos nos atentar para a nossa eleição esse ano. Olha aqui o nosso estado do Ceará. Vejam, chamam a atenção mais uma vez, vejam os candidatos, aqueles que falam, e você olha o currículo do cidadão, nada tem, nada fez e nada contribuiu para a sociedade, para o povo do Ceará, para o povo de Fortaleza. Então, vamos ficar focado nessa situação para que a gente não dê o tiro errado, porque nós temos que fazer do nosso voto uma arma certa para que a gente não caia no arrependimento depois. Como é que você chegou à presidência do Sinditax? Como é que você chegou à presidência da CSB, a vereador de Fortaleza? Como é que você conquistou? Como é que você chegou a esse ponto de liderança? Eu digo o seguinte, liderança, você não compra, você não impõe, você conquista, com respeito e com trabalho. Tudo que a gente vem pegando para fazer, tudo que eu tenho pegue para fazer na minha vida, a gente tem procurado fazer dentro da maior responsabilidade, com a concepção de coletividade. O líder, eu acho que o líder, para ser líder, ele tem que ter dentro dele o espírito de coletividade, ele tem que saber que ele está ali não sendo um dono daquela situação, e sim liderando. Eu não sou dono do Sinditax, eu não sou dono da CSB, eu não sou dono de um mandato de vereador. Eu estou exercendo o mandato de presidente do sindicato, eu estou exercendo o mandato de presidente da CSB, eu estou exercendo o mandato de vereador. Por quê? Cheguei a esse ponto por conta de um trabalho, dessa questão da liderança. O líder ele tem que ter um diferencial. Para ser líder, você tem que ter coerência, determinação, tem que ter palavra, tem que ter convicção daquilo que você está defendendo, tem que ser firme, tem que ser coerente. O líder não pode vacilar, o líder não pode oscilar, ficar indeciso, passar insegurança. Temos aí exemplos de grandes líderes do passado, por exemplo, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela e outros líderes que se destacaram, cada um com as suas concepções políticas, mas que souberam liderar aquele momento, aquela situação a qual eles foram colocados. Então, essa é uma concepção de líder. O líder ele não pode fraquejar. O líder ele não pode ficar oscilando, mudando de opinião, virando uma biruta de aeroporto, indo para onde o vento dá. E temos que ter cuidado também com os falsos líderes. Ulisses Guimarães, por exemplo, tinha uma frase que eu gosto sempre de falar, que ele dizia: tomemos cuidado com os políticos, sejam eles novos ou velhos, até mesmo porque os canalhas também envelhecem. Então, nós temos que estar atentos. Hoje, está colocado aí um cenário na política brasileira que a gente fica numa situação, enquanto líder sindical, de observar com as decisões, com o norte que nós vamos tomar. Tudo. Estou me referindo aí, inclusive, ao candidato a presidente Lula. Hoje ele está com um palanque que Deus me livre. Se você for o dele. Inclusive, eu acho até que a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma,
está desconfortável nesse palanque. Acho que ela nem vai participar dessa campanha se ela tiver coerência. Porque o único discurso que a Dilma tem para falar para o povo brasileiro é de denunciar o golpe, é de pedir voto, por exemplo, para o Lula para dizer que o Brasil tem que sair, tem que dar o troco aos golpistas, ao golpe que tiraram ela do poder. Aí, se ela fizer esse discurso, ela olha do lado dela, tá todos os golpistas no palanque do Lula, abraçado com ele. Então, nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa, porque agora aí, nesse momento de eleição, esse momento que nós estamos vivendo, onde as redes sociais têm um peso grande, onde nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa, nós temos que parar para pensar quem é que tem um plano realmente, um plano nacional de desenvolvimento elaborado, bem preparado. Essa questão da liderança sindical, da liderança política, da liderança religiosa, ela tem que estar muito viva e presente no nosso dia a dia, mas ela tem que ser vigiada, porque os falsos líderes estão aí dioturnamente tentando enganar ao povo, à população. Em relação ao táxi, o movimento que nós buscamos fazer sempre à frente do Sinditax, desde quando assumimos a direção do Sinditax, nós sempre buscamos conquistar e se afirmar cada vez mais enquanto taxista e no papel importante que tem a nossa categoria para o contexto da sociedade, seja ela na parte econômica, na parte da mobilidade urbana, como também na questão social. O táxi tem uma história no mundo, né? Uma história mais que centenária. O andar de táxi é andar com profissionais qualificados, gabaritados. Nós do Sinditax, nós taxistas do movimento sindical, nossos sindicatos, das nossas federações, confederações e centrais sindicais, fomos buscando a cada dia melhorar a vida desse profissional. Hoje, o taxista, nós temos o nosso aplicativo, por exemplo, aqui em Fortaleza, o app Sinditax, que atende a população de Fortaleza, que oferece descontos nas corridas, que otimiza o tempo, agiliza o tempo, tanto do cliente quanto do taxista. Você andar de táxi, o Sinditax conquistou na luta, colocar o táxi na faixa exclusiva de ônibus. Você pega esse Antônio Salles no horário de 17 para as 18 horas, você andando de táxi, você se sente andando no metrô. É a Antônio Salles parada e o táxi andando bem livremente na faixa exclusiva de ônibus. Isso é um diferencial nosso. Profissionais regulamentados pela prefeitura, fazem o curso exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Taxista hoje tem esse diferencial. Nosso trabalho é um trabalho totalmente diferenciado de outras situações, de outros momentos. Então, a cada dia, a gente vem buscando aprimorar o nosso serviço, melhorar o nosso atendimento, buscando a cada dia trazer mais engajamento do taxista junto ao cliente. Taxista tem histórias e histórias, né? De crianças que nasceram dentro do carro, quantos partos já foram realizados dentro do táxi, quantas vidas nós já salvamos. Você pega o nosso histórico, as histórias do táxi, são histórias bonitas a serem contadas. Então, essa questão nos dá muito orgulho de ser hoje o presidente do Sinditax, de estar representando essa categoria, tanto no sindicato quanto na Câmara de Vereadores.
Hoje nós defendemos, quando a gente olha para a questão da mobilidade urbana, já melhorou muito, nós citamos. E o táxi faz parte desse contexto como essencial, porque se nós temos um serviço de táxi de qualidade, com preço bacana, com agilidade, onde o cliente sinta que está otimizando sua vida, é claro que ele vai deixar o carro em casa e vai andar de táxi. Para isso, é necessário a cada dia mais buscarmos ver maneiras de melhorar essa questão da mobilidade urbana, de inserir o táxi cada vez mais no dia a dia da população. Eu tenho, por exemplo, um projeto que devo apresentar em breve para a sociedade de Fortaleza, na Câmara de Vereadores, onde o bilhete único e o passe card possa ser usado para pagar uma corrida de táxi. Quantas pessoas têm ali 300, 400 reais de crédito no bilhete único e no passe card e às vezes essa pessoa, à noite, o filho passa mal, o esposo passa mal, a esposa passa mal, precisa ir numa UPA, no hospital, e às vezes naquele momento você não tem dinheiro no bolso para pagar uma corrida de táxi, aí vai aquele pai, aquela mãe, com o filho no colo, para um ponto de ônibus, 2, 3 horas da manhã, atrás de ver se passa um ônibus, um corujão ali, que às vezes não passa. Se o bilhete único, o Passcard, fosse aceito no táxi, ele chamaria ali, através do aplicativo, do app Sinditáxi, o seu táxi, vamos para a UPA fulano de tal, vamos para o hospital fulano de tal, quanto deu a corrida? Foi X. Pegue aqui o seu bilhete único, passa, paga a corrida. Então isso é um projeto que nós temos para facilitar a vida da população, para ajudar o taxista e para ajudar também na mobilidade urbana. É interessante que as autoridades insiram o taxista no debate dessa questão da mobilidade urbana. Nós é que estamos no dia a dia, no trânsito, nós é que sabemos onde estão os engarrafamentos, onde estão as dificuldades no trânsito. Então, na Câmara de Vereadores, lá tem a Comissão de Trânsito e Transportes. É interessante que o taxista, que o Sinditáxi, que o Sindicato dos Taxistas tenham um assento ali naquele fórum para que possa debater essas questões de interesse da sociedade, de interesse do profissional taxista e de interesse de todos. Então, a gente traz essas observações num contexto dessa função de líder sindical que a gente ocupa e que a gente tem obrigação de apontar esses caminhos. Nós, taxistas, nós somos um agente do poder público. Nós temos perfeitas condições, desde que nós tenhamos esse canal, é importante que as prefeituras, que os governos abram esse canal, essa interlocução entre o taxista e o poder público, que nós somos um agente do poder público. Nós estamos na rua, nós podemos informar a árvore que caiu, a tampa do bueiro que estourou, o buraco que abriu na rua, a batida que teve num cruzamento onde vai estar interditado naquele momento. Então nós temos, o táxi não é só a questão de transportar o passageiro, nós temos uma série de serviços que nós podemos e vamos prestar e já prestamos à sociedade de maneira voluntária em que dessa forma podemos contribuir e muito para o bom andamento da mobilidade urbana e da questão social no município onde o taxista trabalha. Quero aqui deixar os meus agradecimentos à TV União por esse espaço, por essa oportunidade de poder vir aqui trocar ideias com a população cearense, de poder ter essa oportunidade de falar um pouco
da nossa luta, do nosso trabalho, de dizer o que nós fazemos no nosso dia a dia, qual a nossa origem, quais as nossas ideias, a que defendemos, o que pensamos. Muito importante para nós do Sinditax e da CSB, esse espaço que nos foi concedido pela TV União. Nosso muito obrigado e dizer que estamos à disposição, tanto no Sinditax quanto da CSB, para qualquer entrevista, para qualquer esclarecimento. Obrigado.